Graça e paz, irmãos. Aleluia. Bom dia. Falar que nem o Vinícius. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Os irmãos estão bem? Graças a Deus, né? Vamos gastar um tempo ainda em oração? Querido Pai Celeste, estamos aqui, Senhor, novamente. Fala conosco. Continua, Senhor, falando conosco. Faz, Senhor, de nós um vaso, Senhor. Um canal, Senhor, simplesmente para que a sua palavra flua, Senhor. Que não haja em nós nenhuma barreira, Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa reunião. Continue sendo o centro dessa reunião, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda soberba, todo orgulho. Nós, Senhor, assim como os irmãos oraram, não somos nada diante de Ti. Só Tu és digno, Senhor, de toda honra, Senhor, de toda glória, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a partir desse final desse domingo, nós queremos trazer à comunidade a nossa confissão de fé. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer aos irmãos de Campinas, em especial o irmão Alisson, tem me ajudado muito, e os irmãos prepararam um material muito bom, que vai nos ajudar e vai nos nortear daqui para frente. Afinal de contas, nós como uma assembleia local, o que nós cremos? Quem nós somos? Não é? Então é importante nós termos essa definição, irmãos, no nosso meio, para que isso traga para os irmãos uma clareza do que o lugar que você está reunindo, na verdade, o que esses irmãos acreditam? Qual é a nossa confissão de fé diante do Senhor, diante dos homens? Diante de tanta coisa que tem acontecido nesse mundo hoje, irmãos, tantas igrejas surgindo, cada uma com uma crença diferente, né? Então nós precisamos ter essa definição entre nós. Quem nós somos? Né, Camilinha? O que nós acreditamos? Então, eu fiz aqui, queria pedir para a Raquel me ajudar. Eu fiz aqui 30 PDFs que eu queria que os irmãos acompanhassem. Só que pelo jeito tem mais de 30. Então, distribui em casal, né? Distribui, né? Que cada casal tenha um. A gente possa seguir junto, lendo junto. E eu gostaria de fazer um pedido para os irmãos. No final da reunião, não deixe essa folhinha em cima da cadeira. Leve para sua casa. Tá bom? É combinado? Guarda, bem guardado. Põe na sua bolsa, ou se você quiser chegar em casa depois, tirar uma foto para não perder. Mas, irmãos, não jogue fora. Isso aí foi feito com muito carinho para nos ajudar, tá bom? Então, na medida de que a gente vai seguindo aqui, eu vou pedir para os irmãos lendo ponto a ponto, e a gente vai junto, tendo comunhão, tentando explicar para os irmãos alguns desses tópicos. Claro que nós não vamos conseguir desfrutar dos 11 assuntos que estão aí. Talvez a gente chegue até o 5º ou até o 6º. E aí, no próximo final de semana, a gente continua. Tudo bem? E aí, assim que nós terminarmos esse estudo de quem nós somos, nós vamos entrar no assunto sobre o que nós cremos. Primeiro, quem nós somos. Qual é a nossa identidade, irmãos? Tá certo? E aí depois nós vamos entrar em assuntos falando sobre o que nós cremos. E isso, irmãos, é muito importante vocês guardarem e anotarem, porque se alguém perguntar para você, afinal de contas, a comunidade que você congrega, quem são vocês? No que vocês acreditam? Então é bom a gente ter isso guardado, não só na nossa estante ou em qualquer lugar da casa, mas também no coração, né? Então eu vou pedir para os irmãos ler aí o primeiro assunto. Somos uma assembleia cristã que adota a
Conduta e regra de fé. Irmãos, preste bem atenção. Por mais que a gente não consiga falar todos os pontos, mas se nós conseguimos absorver um a um, se nós chegarmos no terceiro e nós conseguimos absorver e entender, eu já estou satisfeito. E a gente continua no próximo final de semana. Mas é importante que a gente absorva e entenda. O que está escrito aqui? Nós somos uma Assembleia Cristã que adota a Bíblia Sagrada como única e exclusiva fonte autorizada e inspirada por Deus para o ensino, conduta e regra de fé. E aí tem esse primeiro versículo que eu queria ler junto com os irmãos, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Depois, na sequência, a gente lê Pedro, 2 de Pedro. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Podemos ler juntos? Pode ser a versão João Ferreira de Almeida mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem nós somos? Nós somos uma Assembleia Cristã que tem como base a Bíblia. O Abner falou muito bem ontem e eu gostaria de elencar alguns pontos que ele falou ontem que eu achei muito importante. Essa questão de a gente se tornar um cabeção, porque a letra mata. Isso é um grande perigo, irmãos, porque a Bíblia inteira, ela mostra para nós que nós devemos ler. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Paulo, quando chega para Timóteo, ele fala: Timóteo, aplica-te à leitura até a minha chegada. aleluia. Então a Bíblia, irmãos, é a nossa fonte. A Bíblia é a nossa base. Nós não podemos perder isso de vista. E assim como eu tenho falado para os irmãos, aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, irmãos, perceba que na linha cronológica, 2 Timóteo foi o penúltimo livro antes de Apocalipse. 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Então o livro de 2 Timóteo ele foi escrito quase no fim da vida de Paulo. Ele estava na sua segunda prisão de Roma. Nós vamos ver isso mais para frente. Então Paulo já estava sabendo aqui que ele já estava partindo. Então havia uma grande preocupação com as Escrituras. E quando Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus, eu gostaria de chamar sua atenção para essa palavra aqui, irmã Glória. Inspirada. Essa palavra inspirada, ela não está no sentido de uma motivação. Paulo sentou numa pedra ou em algum lugar, não tinha rede ainda, acho que não, né? E motivado, ele escreveu os seus livros, suas cartas. Essa palavra inspirada, eu chamo sua atenção para essa palavra, porque no original grego ela significa theopneustos. Olha só que coisa extraordinária, irmão. O que é theopneustos? A palavra theo significa Deus. E a palavra pneustos significa respiração, sopro, insuflar. Não é belo isso, irmãos? Isso não é extraordinário? Isso significa, Márcio, que Deus, ele insuflou. Deus, ele soprou para dentro de 40 homens, diferentes uns dos outros, para escrever as Escrituras, irmãos. É como se a gente olhasse lá
para Gênesis 2:7, quando Deus fala assim, ó, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra aqui, no hebraico, também significa soprar, inspirar, insuflar. É como se a gente pensa assim, né? Expirar para fora, inspirar para dentro. Então a palavra inspiração não é, Sérgio, motivação, palavra hoje que a gente usa moderna. Eu estou motivado para escrever isso. Não, irmãos. É a inspiração de Deus. Mas aí como que entender, né? Inspirar é para dentro. Para Deus foi soprado e para o homem inspirado. Entrou para dentro do homem. Então esses homens, então, inspirados por Deus, eles escreveram. Os irmãos conseguem entender que coisa maravilhosa? É por esse motivo, irmãos, que hoje nós, todo final de semana, os irmãos que ministram a palavra, os irmãos estão garimpando nas Escrituras, para trazer para os irmãos a pura e santa revelação bíblica. Então, como comunidade, assembleia, nós temos a palavra de Deus como nosso ensino, conduta e regra de fé. Então, a Bíblia para nós é o centro. Claro, o centro é Cristo, mas a Bíblia para nós é o que nos ajuda a caminhar, que nos ensina. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o versículo fala que ela também é útil para ensinar e para que mais? Repreender, o que mais? Corrigir e educar na justiça. Qual é o resultado disso? Está no versículo 17. Os irmãos conseguem entender que o propósito de Deus, o resultado é isso? A Bíblia é para nos capacitar, nos habilitar para que a gente seja perfeitamente habilitado para o serviço. É Deus que nos habilita, né? O Abner leu ontem esse versículo para nós. Deus nos habilita, mas de que forma? Recentemente, um irmão saiu do nosso meio e aí eu ouvi ele dizer o seguinte: aquela comunidade agora ali, o negócio deles é só Bíblia. Para mim não dá. Eu pensei comigo, né? Puxa, graças a Deus que o irmão teve essa visão, que a igreja, o negócio da igreja é a Bíblia. E nós vamos continuar assim até a vinda de Cristo. Nosso negócio é a Bíblia. Irmãos, tira a Bíblia de nós, o que nós seríamos? O que o Sérgio pregaria aqui todo sábado sem a Bíblia? O que o Abner falaria aqui, o Marcelo, o Cláudio, o Thomas? O que esses irmãos fariam aqui sem as Escrituras? Pensa nisso. O que você ia pregar, Sérgio? Agora, esse versículo de 2 Timóteo 3,16, ele vai se complementar com 2 de Pedro 1, 20, 21. Os irmãos leiam para mim esse versículo, por favor. E nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21. É profecia Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Irmão, esse versículo é extraordinário. É extraordinário esse versículo, Sérgio. Irmãos, preste atenção nos detalhes desse versículo. Aqui está dizendo que, primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. O que isso significa? A Bíblia não é uma interpretação particular. Não foi Paulo que chegou num canto particularmente e ele quis escrever algo. Não é de elucidação particular. Olha a segunda parte aí, versículo 4. Ele diz: a profecia não foi dada
por vontade humana. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ou seja, ela não foi produzida pela vontade humana, mas homens, olha o que o versículo fala, ó, inspirados por Deus e conduzidos pelo Espírito Santo. Então é praticamente o Espírito Santo conduziu, Sérgio, esses homens a escrever. A presença do Espírito Santo disse para eles o que eles deviam escrever. Isso não é maravilhoso, Vini? Não foi homem no seu pensamento particular, não foi homens, né, na sua vontade humana, de repente veio uma motivação, mas aqui está dizendo que foram homens santos, inspirados por Deus. Olha a palavra de novo, foi soprada, é para escrever isso aí. É por isso que hoje nós desfrutamos das Escrituras. E se você for ver historicamente isso, irmãos, 40 homens diferentes escreveram as Escrituras. E isso levou 1.600 anos. Antes de Cristo, 1.500 iniciando com Moisés e 100 anos depois com João. 1.600 anos aproximadamente. 40 homens que eram diferentes. Mas quando essa palavra chega em nossas mãos, que riqueza. A gente pode dizer, Persa, que é o sopro de Deus. Aqui está o sopro de Deus. É o sopro de Deus, irmãos. É por isso que quando a gente lê as Escrituras, a gente se emociona, a gente chora, a gente se entristece, a gente se alegra, porque é o sopro de Deus falando com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós, como assembleia, comunidade, nós temos a Bíblia como nossa conduta, ensino e regra de fé. Isso é extraordinário, irmãos. Mas assim, irmãos, comunidade, assembleia, congregação, igreja, fica um negócio meio confuso. Irmãos, essas palavras são relativas. Elas têm o mesmo sentido, vamos dizer assim. Eu posso dizer que eu sou de uma congregação, eu sou de uma assembleia, eu sou de uma igreja. Claro que na questão da prática, algumas são diferentes. Eu não posso dizer, eu sou a igreja em Nova Odessa. Ou nós, essa pequena assembleia, somos a igreja em Nova Odessa. Os irmãos estão entendendo? É por isso que nós vamos agora para o segundo assunto, que os irmãos percebem, eu até falei com o Alisson, Alisson, puxa, isso foi tão extraordinário que os irmãos fizeram, que é um assunto se encaixa no outro. É um complemento e a gente vai entendendo quem nós somos. Isso é muito importante. Leiam o segundo assunto. Reconhecemos e pertencemos à única e universal Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Os irmãos, vê a presença do Espírito Santo de novo aí? A Bíblia foi conduzida pelo Espírito Santo. E nós pertencemos à Igreja Universal, conduzida pelo Espírito Santo. Não sei se os irmãos perceberam isso, né? Mas vamos lá, vamos ler alguns versículos que pode nos ajudar a entender esse pequeno assunto. Eu gostaria que as irmãs lessem, Efésios 4, de 4 a 6. Somente o corpo e o Espírito, como também foste chamados uma só Esperança vossa, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. o qual é sobre todos, há de poder todos E está em todos. Romanos 8,14 diz assim, ó, pois todos quantos são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos quantos são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. 1 Coríntios 12 fala assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste único corpo, sendo muitos, compõem um só corpo, assim também é Cristo. Os irmãos leem agora para mim, Mateus 16, 18. Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja. Portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, olha só esses versículos que nós lemos.
Marcelo, olha que interessante. Primeiro, fala que há um só corpo. Paulo fala em Efésios. Depois, Romanos fala que, pois todos quantos. Aí depois a gente lê 1 Coríntios. Porém, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e aí você lê Mateus 16, 18. Se eu falar para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos falando aqui, o texto que nós lemos está dizendo que nós reconhecemos que pertencemos à única igreja universal. Nós vamos falar daqui a pouco da Assembleia Local. Mas quando a gente fala de igreja universal, irmãos, o que é isso? O que é a igreja universal? Olha só que interessante isso. A igreja universal, ela é um conjunto, preste bastante atenção nisso, de todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos que foram chamados. E a igreja universal, ela é invisível hoje. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ela é composta daqueles que já morreram, aqueles que estão vivos e aqueles que ainda crerão. Aleluia. Então o que significa? Que nós pertencemos a essa igreja universal, que Paulo fala que é o corpo de Cristo. Embora somos muitos, somos um só corpo. Os irmãos estão compreendendo? Então nós fazemos parte da igreja universal. Mas, olha só que interessante, aí por isso que eu gostei muito disso aqui. Porque um assunto, ele complementa o outro. Olha o assunto terceiro. Os irmãos leiam para mim. Além de fazermos parte da igreja universal, Como assembleia local, temos uma organização e administração local, compreendendo o presbitério e diaconia, contando com de cada membro, através dos outros ministérios, para a edificação do amor. Dessa forma, não estamos sujeitos a qualquer administração, direção ou controle externo por parte de pessoa, ministério, convenção ou liderança. Irmão, isso aqui para mim está claro demais. Claro, é claro, mas aqui nós temos que ter a Bíblia como nosso alicerce e como base do que aquilo que a gente está lendo. Então, além de nós pertencermos à Igreja Universal, que compõe todos os filhos de Deus, Lete, nós pertencemos a uma Assembleia Local. E quando nós falamos de Assembleia Local, nós temos uma administração e uma organização local. Pô, mas a igreja não é um organismo vivo? Sim. Universalmente, sim. Localmente, nós temos uma base. E a base não é a cidade, tá, irmão? A base é Cristo. Ok? Tira isso da sua mente. Nossa base é Cristo. Se você for ver o modelo do tabernáculo, que era de prata, a prata representa Cristo. A base de uma assembleia é Cristo. Os irmãos conseguem compreender? Então vamos ler. Aqui, irmãos, nesse assunto terceiro, tem vários subassuntos, né? Tem muitos assuntos aqui dentro desse assunto principal. Então vamos ver primeiro com respeito à Assembleia Local, né? Aqui está dizendo que, o texto está dizendo, além de nós pertencermos à igreja local, nós temos como Assembleia Local, nós temos uma organização e uma administração. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção aqui que a gente tem que entender os detalhes. Aqui está dizendo, a todos, diga a todos. Não é
aos irmãos da rua 15 de novembro 380, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo. Aqui bispo, irmão, só para os irmãos entenderem, é a função do presbítero. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Então qual a função do presbítero? A palavra grega vem, bispo é episcopado, que é episcopos, que é supervisão, guardião. Então aqui quando Paulo usa bispo, presbítero, é a mesma coisa. E aí ele segue dizendo o seguinte: bispos e diáconos que vivem na cidade de Filipos. Graça e paz a todos vós. Então o que está acontecendo aqui? Aqui Paulo está escrevendo a todos os santos que estão em Filipos. Então aqui já não é mais a igreja universal. Aqui já é a igreja local. Agora outra coisa, irmãos, que nós precisamos apagar de nossas mentes. Nós somos da igreja local. Algumas coisas, eu sei que vai ser difícil a gente largar. Mas tem algumas coisas, irmãos, que entrou no nosso interior, no nosso coração, e é um paradigma. Sabe o que é isso, irmãos? Mudança de paradigma é mudança de pensamento, mudança de mente, de costume. E eu sei que isso é muito difícil, mas aos pouquinhos eu sinto que o Senhor está nos abençoando. E aos pouquinhos nós vamos largando algumas coisas que foi infundida em nosso interior, que não tem base bíblica. Então, graças a Deus, mas eu dou graças a Deus pelo livro de Atos. Nós estamos encerrando um ano e o Senhor vai, exatamente ali nós vamos terminar o ano com o livro de Atos. E eu falo para vocês, irmão, com todo o meu coração, como esse livro abriu as portas para mim da revelação bíblica, para entender essa questão de igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, eu não sei você, mas eu fui muito ajudado. Amém. Muito ajudado. Então aqui Paulo está se referindo a uma assembleia local. Outro assunto que é interessante e também importante que está nesse assunto é a constituição de presbíteros em cada igreja local. Nós precisamos saber qual o motivo disso, tanto de presbíteros como diáconos. E é interessante, agora eu vou ler na versão King James, que está um pouco mais, está melhor para entender. Atos capítulo 14, versículo 23. Os irmãos, lê para mim esse versículo, por favor. Então olha que interessante, irmãos. Fala aqui nesse versículo, ele está se referindo a uma assembleia local. Amém? Numa assembleia local, como nós somos uma organização local e temos uma administração, Paulo então ele estabelece presbíteros na igreja, não para esses irmãos mandarem nos irmãos, dar ordem para os irmãos. Não é essa a função de um presbítero. A função de um presbítero, irmãos, é conduzir a igreja, é supervisionar, é ajudar, é cuidar, é pastorear. Essa é a função. Agora, quando a gente olha para isso, no texto que nós lemos, né, está dizendo que, no finalzinho lá, dessa forma, não estamos sujeitos a qualquer administração, direção, controle externo, por parte de qualquer que seja administração, cultura, líder, pessoa. Por isso que houve uma preocupação de estabelecer esses irmãos, para que esses irmãos pudessem cuidar da igreja como eles fossem um guardião, para que não entrassem coisas externas, e nós vamos ver mais para frente isso, doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes. Então esses irmãos foram estabelecidos. Vocês precisam cuidar da comunidade. Porque Paulo sabia, nós vamos ver mais para frente, que mais para frente os irmãos iam ser atacados por doutrinas, lobos, a gente vai ver isso mais para frente. Então havia aqui uma preocupação do apóstolo Paulo. Vou estabelecer vocês para que vocês cuidem dos irmãos e não deixe que nada externo entre. É por isso, irmãos, preste bastante atenção nisso, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Uma igreja estabelecida como uma assembleia local, ela tem a sua administração local, irmãos. Nenhum líder de fora, nenhum homem de fora, ele pode e nem deve, biblicamente falando, dar ordem numa comunidade local.
ou da direção, seja ela espiritual ou qualquer coisa. Nós não estamos sujeitos a ministério. Biblicamente falando, irmãos, eu quero dizer isso para os irmãos com muito temor diante do Senhor, Sérgio. A igreja nunca foi e nunca fez parte de ministério algum. Você está estudando o livro de Atos, você está vendo isso? O único ministério que a igreja primitiva participava era o ministério de Cristo. Dos 12 apóstolos, que ali eles existiam. Mas foi um período que eles foram levantados para que as igrejas surgissem, para que o gentil surgisse. Essa foi a intenção do chamamento de Paulo. Mas em nenhum momento, irmão, você vê interferência, Sérgio, de algo exterior. É claro que nós vamos ver mais para frente aqui, que nós continuamos tendo comunhão com os outros irmãos. Nós não somos isolados. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, essa é uma grande necessidade de uma igreja local. E a gente também não pode deixar de falar, que a gente viu aí no texto, pelo fato de nós sermos uma administração local, uma base local, assembleia local, nós também temos diáconos. O que são diáconos? Uma outra coisa que eu gostaria de ajudar os irmãos apagadamente. Tudo bem? Tire da sua cabeça irmãos responsáveis, irmãos de serviço. Isso não existe na Bíblia. Na Bíblia existe presbíteros e diáconos. Em nenhum momento você vai ver nós se manifestamos aqui como sendo a pessoa ou a posição. Porque nós não estamos preocupados com posição. Você não vai ver dizendo aqui, irmão, eu sou o presbítero da igreja. Irmão, eu sou o diácono da igreja. Você não vai ver isso aqui, irmãos. E eu espero em Deus que isso nunca aconteça. Nós vamos ver que essas coisas são conduzidas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Nós temos funções diferentes? Temos. Cada irmão serve em serviço diferente. Então, na igreja, Márcio, isso é importante. Nós temos os irmãos que servem. E não sei se os irmãos sabem, na igreja em Nova Odessa, ou na assembleia local de Nova Odessa, ou na congregação, ou na comunidade Irmãos em Cristo, na comunidade em Cristo. Isso aqui não é um nome da igreja. Primeiro que isso aqui não é igreja. Isso é apenas uma identificação, para que as pessoas entendam que esse lugar aqui tem crentes aqui dentro, tem irmãos congregando aqui dentro. Quando todo mundo sair daqui, Felipe, esse lugar aqui não é nada, é apenas 4 paredes. Os irmãos estão entendendo? Então, há necessidade, como igreja local e assembleia local, Sérgio, a constituição de diáconos. E o que significa isso? O que significa a palavra diáconos? Vem do grego diáconos, que significa servo. São servos para servirem os irmãos. E a gente vê, biblicamente falando, a constituição de diácono, uma das passagens mais importantes da Escritura, e talvez única, é o que aconteceu em Atos 6. Havia ali os helenistas e os hebreus. Não é? Os irmãos depois vão lá para confirmar, os helenistas e os hebreus. Havia entre os helenistas viúvas, e elas estavam sendo esquecidas na questão do serviço, e havia uma preocupação muito grande com elas. Então, o que são os helenistas? São os judeus que falam grego, que têm costume grego, que vivem como grego. E ali tinha os hebreus. Então ali entre eles havia uma certa murmuração. Então esses irmãos chegam até os 12 e vai ter comunhão com eles. O que os 12 fazem? Então vamos, entre a comunidade, vamos escolher 7 homens de boa reputação, não é? Servos que dão testemunho para que esses irmãos possam servi-las. Então ali, através disso, a comunidade escolheu os 7 e levaram até os apóstolos para que eles orassem e pusessem as mãos, e eles fossem abençoados. Então aqui está, como igreja local, como a igreja assembleia ali de Jerusalém, a instituição dos diáconos. Então isso é importante em uma igreja, em uma assembleia local. Tudo bem até aqui? Aleluia. Está simples? Está fácil de entender? Quem nós somos? Nós temos a Bíblia como nossa base, nós somos uma organização e administração local, nós temos diáconos, temos presbíteros, então isso compõe uma assembleia local, tá bem?
O outro assunto, dentro desse assunto grande que é o terceiro, está lá, ó, contando com a justa cooperação de cada membro através dos dons e ministérios. Vamos ler então com respeito a esse assunto, 1 Coríntios 12, 4, 7, por favor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Agora tem um outro versículo que completa esse, que é Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Esse versículo aqui é muito importante, que diz o seguinte, vou ler para adiantar. E ele mesmo concedeu uns, ou eu vou ler de uma forma errada, tá? Ele mesmo constituiu todos para apóstolo, todos para profeta, todos para evangelista, todos para pastores e mestres. É importante os detalhes aqui, irmãos. Ele constituiu, Camilinha, uns para apóstolo. Irmãos, preste atenção que aqui não é posição. Não é a posição de apóstolo, porque o último apóstolo foi Paulo. Hoje não existe, irmãos, biblicamente falando, apóstolo na posição de apóstolo acima dos presbíteros. Não existe isso na Escritura hoje. Então, quando Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, ele está falando, ó, o Senhor conduziu uns para apóstolo. O que é apóstolo? É um missionário, é um enviado. Paulo foi um enviado, você pode ser um enviado. É um missionário. Então, Deus ele conduziu uns para apóstolo, outros para profetas. Que é os profetas? Aqueles que profetizam na igreja, que profetizam a palavra de Deus. Outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo para a obra do serviço, para o serviço. Então, para que Deus concedeu esses dons, Márcio? Para a edificação do corpo de Cristo, para que esses irmãos, ao exercitar os seus dons dados por Deus, ele edifica a igreja. E assim todos nós somos ajudados, com o dom de cada um. Agora, devido ao nosso histórico, eu gostaria de frisar aqui um desses dons que às vezes causa, Sérgio, uma confusão na cabeça dos irmãos. É a questão do dom evangelístico. Irmãos, evangelho, pregar o evangelho, todos nós podemos, sim ou não? Todos nós podemos pregar o evangelho em qualquer lugar que nós estejamos, mas isso não significa que você tem esse dom. Mas aí você pode me questionar com a própria Bíblia. Aí você pode dizer para mim assim, Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 9,6, diz assim, ó, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha a leitura desse versículo errada, tá? Eu vou ler errado, tá bom? Pois me é imposta esta obrigação, ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Está escrito isso? Aonde está o pronome nós aí? Aqui eu quero chamar a sua atenção. Você concorda comigo que o evangelista é um dom? Deus deu o dom para a igreja? Mas você também concorda que você pode pregar o evangelho? Não significa que só quem tem dom pode evangelizar. Mas a diferença, irmãos, é o chamamento. A diferença é o amor pelaquilo. Diferente de quem está num ponto de ônibus, por exemplo, Mateus, e prega o evangelho. O evangelista está dentro dele o amor de evangelizar. Está dentro dele a inspiração para evangelizar. É diferente o dom. Ele, em qualquer lugar que ele vai, ele se sente que ele tem que fazer aquilo, diferente de nós que não temos o dom. Às vezes a gente sente necessidade de evangelizar. Mas é interessante a gente observar, eu chamo a atenção dos irmãos para esse versículo, que quando a gente lida com esse versículo aqui de Paulo, irmãos, percebe que aqui está dentro de um contexto que vai mostrar que é um chamamento individual, pessoal. Paulo foi chamado para isso. O Senhor chamou ele, ó, você vai ver como não importa sofrer pelo meu nome. E você vai pregar
para gentios, judeus e reis. Então os irmãos percebem que aqui, quando fala de uma obrigação imposta, é um chamamento imperativo que Paulo fala aqui, a mim me foi imposta essa obrigação. Em momento nenhum, irmãos, a gente pode usar aqui o termo nós. Ai de nós, porque a gente não usa como um julgamento. Sérgio, tem que pregar o evangelho, irmãos. A Bíblia fala, ai de nós se não pregar o evangelho. Ó, irmãos, aqui dentro do contexto, aqui é um chamamento pessoal de Paulo. Paulo fala, a mim me foi imposta essa obrigação. Já pensou se a gente faz isso por obrigação? Já pensou se eu vou pregar o evangelho por obrigação, Sérgio? Mas para Paulo foi. Foi um chamamento pessoal. É algo imperativo, ó. Você vai fazer isso. Você vai pregar. Os irmãos entendem a diferença de uma coisa imposta por Deus para o próprio apóstolo Paulo como um chamamento pessoal. Então, de maneira nenhuma, irmãos, eu posso aplicar isso aqui como todos, ou nós. Senão, todos nós somos apóstolos. Todos nós somos mestres, então. Se nós formos aplicar isso aqui, então vamos aplicar em todos os dons aqui, os 5. Os irmãos acreditam que todos são mestres? Então por que todos são evangelistas? Então, é diferente? Todos são pastores? Pensa assim, ó, todos podem ser. Você pode pastorear as pessoas, mas isso não significa que você tem o dom para isso. Todos são mestres? Todos têm a habilidade de ensinar? Mas tem aquelas pessoas, irmãos, que quando faz isso, você percebe que é o dom estabelecido. Você percebe que é um dom estabelecido. Quando eu converso com o Alisson, por exemplo, eu vejo naquele irmão, que é um irmãozão meu, um mestre. Porque eu paro para beber e você é cativado pelo que a pessoa está falando. A palavra está sendo entrada com você como ensino. E isso a gente percebe que é dom. Sérgio, Deus deu a cada um dons diferentes. A Bíblia fala assim, os dons têm diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós não somos diferentes por ser mestre ou por ser pastor, ou por ser evangelista ou por ser profeta. Não, todos nós temos dons e os dons são diversos e a gente usa os dons para a edificação da igreja. Tudo bem até aqui? A gente consegue ir para o quarto? Vamos para o quarto assunto então. Vamos lá. Vivemos o ensino ortodoxo da Bíblia, não aderindo a interpretações ou teologias liberais, modernas, seculares, humanistas ou culturais, ou qualquer ensino que contraria as Escrituras, especialmente no que diz respeito ao casamento e à família. Irmãos, isso aqui é um ponto muito importante. Vivemos o ensino ortodoxo da Bíblia. Não aderimos, irmãos, não aderindo, preste bem atenção nisso aqui, a interpretações ou teologias liberais, modernas, seculares, humanistas ou culturais. Ou qualquer, irmão, qualquer ensino que contraria as Escrituras. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Os irmãos, lê para mim, por favor. A sã doutrina. Pelo contrário, serão os mestres segundo as suas próprias cobiças, obedecendo o conselho dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, olha essa versão aqui. Prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência a sã doutrina. O que Paulo está falando aqui? Timóteo, prega
a Bíblia, a sã doutrina. Cuidado com coisas exteriores. Por que Paulo, olha só, o versículo 2 fala, prega a palavra, insta, tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda paciência e sã doutrina. O que você vê nesse versículo aqui, irmãos? Paulo ele está encorajando Timóteo a ficar firme na sã doutrina. Por que aqui, compadre? Porque ele sabia que falsas doutrinas entrariam. Ele sabia que falsos ensinamentos entrariam. Então ele está dizendo para Timóteo aqui, Vininho, ó, Timóteo, prega a sã doutrina. Não se desvie. Agora um versículo que vai fazer um complemento desse versículo que nós lemos é Judas. Judas, capítulo 1, né, só tem um capítulo, o verso 3 e 4. Os irmãos leiam esse versículo na versão King James, pode ser, Raquel? Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos receber acerca da salvação e compartilhando, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar efetivamente pela fé confiada ao Santo de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Irmão, vocês conseguiram compreender esse versículo? Judas está dizendo aqui, ó, eu ia escrever para vocês sobre a salvação comum. Mas aqui Judas muda. Porque havia uma preocupação que doutrinas falsas entrassem. Olha aqui na versão textual, está dizendo aqui, ó, amados, quando empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação comum, me veio um sentimento e uma preocupação com os amados. Irmãos, preste atenção nisso. Agora, há um ponto interessante aqui, ó. Faz o versículo 4 diz assim, ó, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Irmãos, eu quero ler para vocês um comentário do irmão Gouveia, Robert Gouveia. Olha o que ele diz aqui, ó. O inimigo não ataca apenas por fora. Olha só, ele insere agentes de dentro. Isso aqui é grave. Eu chamo sua atenção para isso. Eles não se apresentam como hereges, mas como crentes que trazem novas ideias para dentro da comunidade. Presta atenção nisso aqui, ó. Por isso, precisamos de vigilância doutrinária, análise do ensino e discernimento espiritual. Puxa vida, Pércio. O que Judas está preocupado aqui? Que esses indivíduos, eles surgiram de dentro. O que acontece hoje, irmãos? Vamos trazer isso para a experiência local. Às vezes, entra no nosso meio irmãos que não concordam com o que você está falando, que não gostam do que você está falando, que discorda de como o irmão compartilha, que discorda disso, e o que eles fazem de maneira oculta? Nos pequenos grupos, eles começam a disseminar discórdia. É o que Judas está falando aqui. Esses irmãos, ele está dizendo aqui, ó, eles introduzem a dissimulação. Então, irmãos, nós devemos estar doutrinariamente baseado na sã palavra. Aleluia. Por isso que nós estamos batendo a tecla, Mateus, irmãos, leiam a Bíblia. Para que você, qual que é o nosso cuidado aqui, irmãos? Para que vocês não sejam confundidos, para que doutrinas erradas entrem em suas mentes, e com isso você começa a questionar, que às vezes a gente está na reunião, a gente pode incomodar o irmão, tirando o irmão da esfera espiritual.
O que nós precisamos, irmão? Ser um. O dia que você vê algum irmão aqui, atrás do púlpito, seja eu ou seja qualquer irmão, que falou algo que não esteja nas Escrituras, que você discordou, vá até ele. De repente, o Abner, o Sérgio, o Emerson veio aqui e falou alguma coisa. Irmão, poderia ter uma comunhão com você, meu irmão? Eu vi que você falou algo. Você poderia mostrar para mim nas Escrituras, para que eu possa entender de maneira humilde e simples. Não seja arrogante. Que às vezes a gente acha que tem tanto conhecimento, Sérgio, nós somos tão arrogantes. Irmão, isso aí não está na Bíblia. Não é? Como nós entendemos tantas coisas erradas no passado, nós estamos todos juntos em um novo aprendizado. Desde que isso seja bíblico. Muita coisa, irmãos, eu estou revendo. Não é, Abel? Muita coisa, né, Sérgio? A gente está revendo. E agora nós vamos entrar no livro de Romanos. Há uma preocupação muito grande com a Assembleia. Da gente falar exatamente o que está nas Escrituras. Não insere nada, não tira nada. Prega, Timóteo, insta a sã doutrina. Então esse é o nosso objetivo. Essa preocupação. O quinto, eu vou chegar até aqui, para a gente encerrar. Assim como a igreja primitiva, buscamos viver perseverando no ensinamento dos apóstolos, comunhão, partir do pão, todo domingo e orações. Atos capítulo 2, versículo 42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Embora, irmãos, a gente não viva o tempo da igreja primitiva, nós procuramos e tentamos seguir os mesmos passos dos irmãos ali da igreja primitiva. Em Atos 5:42, os irmãos lêem para mim: e todos os dias no templo, de casa em casa, estou lendo para os irmãos, né? Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Irmãos, então, como igreja local, assembleia local, quem nós somos? Além de tudo isso que nós falamos, nós procuramos seguir o quê? Os ensinamentos dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos? Perseverar no ensinamento. Amém? Perseverar, Mateus, no ensinamento. Persevera no ensinamento bíblico. Mantenha comunhão, oração, comunhão de casa em casa. Então, isso nós temos feito e nós temos praticado. Claro que nós somos muito falhos ainda. Encorajo os irmãos a valorizarem as reuniões de casa. Às vezes, muito poucos irmãos. A gente vê o grupo do centro aqui tão grande e a gente vê lá, Nova Odessa, aquele grupinho pequenininho. Mas vamos encorajar uns aos outros. É importante porque nós estamos dentro dos ensinamentos dos apóstolos. Mantendo a comunhão, a oração, de casa em casa, partindo o pão. Então, como comunidade local, assembleia local, nós somos esses que praticamos e tentamos seguir os ensinamentos dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, na oração, de casa em casa. Amém, irmãos? Até aqui os irmãos compreenderam? Simples. Então agora vocês podem compartilhar um pouco. Aí depois, no próximo final de semana, a gente continua o assunto sexto.